Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Diego Cerqueira, passando para trazer aí mais uma dica para você que se prepara para a segunda fase do exame de ordem, tá? Em relação à segunda fase e as respostas que devem compor, por exemplo, as questões discursivas e também a peça profissional, né? A peça processual em si, é importante que você tenha em mente qual é o objetivo do exame de ordem. O examinador ele quer que você desenvolva o raciocínio jurídico, mas que você tenha uma linguagem técnica. E a linguagem técnica não necessariamente uma linguagem rebuscada. Para uma prova da OAB, é interessante que você tenha uma linguagem sempre objetiva, uma linguagem direta. Por quê? Porque você vai se deparar com um cenário de um examinador que vai corrigir diversas provas, centenas, milhares de provas em um curto espaço de tempo. Então, quanto mais simples você for, mais direto e numa linguagem objetiva, você se comunica melhor com o examinador. E aí a linguagem simples, direta, não quer dizer que você não possa ser técnico, mas não queira florear, não queira inventar, use o discurso direto do texto em relação à afirmação da resposta. O examinador perguntou se é constitucional, não enrole, não fique com medo de dizer que não é ou que é, porque a resposta ela vai estar muito alinhada ao espelho. Então seja bem objetivo e vá direto ao ponto, porque isso facilita o examinador. E aqui um detalhe, muitos alunos acabam utilizando muitas vezes dos dispositivos legais para fundamentar uma questão, mas não desenvolvem. Então a mera citação dos artigos, dos dispositivos legais, o examinador ele tende a não aceitar. Então não basta apenas sim nos termos do artigo 37 da Constituição. Não é isso que o exame de ordem quer. E ele quer que você diga que a medida é possível, não é possível, é constitucional, não é constitucional e que tem fundamento, por exemplo, no artigo 37, que traz os princípios. Você não necessariamente precisa copiar o dispositivo. Você pode citar o artigo e trazer com suas próprias palavras quais são os entendimentos. Algumas dicas interessantes. Dispositivos constitucionais ou legais que trazem extraídos desses dispositivos, por exemplo, princípios, cite o princípio na dúvida, porque o examinador ele pode cobrar lá no espelho de prova artigo 37 da Constituição e pode cobrar princípio da legalidade junto e bota 010, 015 cada um. Então, se você deixa de citar, por exemplo, expressamente um princípio, a gente pode vir a ter um equívoco do examinador na hora de corrigir sua prova. E aí a gente não quer brigar com ele lá na frente para ter que resolver esse problema, tá? Então, na dúvida, cite o dispositivo, mas não apenas o dispositivo. Traga a base, explique, não precisa ser de maneira longa, pode ser de maneira objetiva, mas não se limite a trazer a referência. Então você cita o dispositivo, fala um pouquinho dele, se tiver princípios envolvidos, você também traz esses princípios, e aí eu levo sempre uma máxima para os meus alunos. Na dúvida, cite todos os artigos. Na dúvida, cite todos os artigos. Por quê? Porque a gente não sabe como o examinador vai se comportar em relação ao espelho. Então ele pode colocar lá artigo 21, inciso 9, mais artigo 22, inciso 4. Então, na dúvida, cite todos os dispositivos legais. E se você citar mais, você não vai perder por isso. Agora, se você não citar um dispositivo, citei só o 21, Diego, e o examinador cobrou 21 mais o 22, você só vai ganhar parte da pontuação, tá? São dicas simples, mas que ajudam na hora da prova. E aí tenha sempre a segurança, você está com a resposta em mãos, você está com o gabarito, que é o vade-mecum, o nosso famoso VAD, tá? Precisa ter segurança no dia da prova para respirar fundo, olhar o seu compêndio de legislação e cuidado, não se limite a um dispositivo legal. Ah, achei a resposta no 37, calma, só cabe o 37? Pode ser que a gente tenha a incidência de um outro dispositivo. Em peças prático-profissionais, por exemplo, na peça em si, o examinador gosta de trabalhar com 3 a 4 artigos. Não é uma regra, mas dificilmente a gente vai ter um mandado de segurança com um único artigo de lei ou um único artigo da Constituição. Porque senão o examinador ele teria que fazer um direcionamento da sua pontuação
extremamente alto, ó, 2,5 para quem colocou lá o artigo 37. Poxa, e se eu não coloquei, eu vou perder? Então, normalmente ele traz 3 a 4 fundamentos jurídicos para que ele possa distribuir esse ponto da melhor forma possível. Tá joia? Mais dicas em relação aí ao estudo do exame de ordem, você me procura lá no meu canal do Instagram, @prof. Diego Cerqueira.